E aí, meus amigos, a pergunta do dia é o seguinte: o que que separa, velho? Quem prospera financeiramente, quem consegue juntar uma grana, fazer as coisas e quem não consegue? Essa é a questão do dia. Primeira coisa de tudo, já vamos começar a responder aqui logo de cara aqui para ficar não tem enrolação. O que a gente tem que perceber é o seguinte: a maioria das pessoas acha que para você prosperar, você tem que jogar o mesmo jogo que as pessoas estão jogando, porém de uma forma muito mais bem feita. Por exemplo, todo mundo está no CLT. A maioria das pessoas está trabalhando no CLT. Aí você vai pegar e vai trabalhar no CLT, porém você vai ser o chefe, o gerente e tudo mais. A resposta, na maioria das vezes, não é essa. Pode ser essa em alguns casos. Você tem os caras que são CLT que ganham uma puta grana? Tem. Porém são poucos, pouquíssimos. Fazendo isso, muitas vezes você não coloca a chance a seu favor. O que você tem que fazer é o seguinte: jogar um jogo diferente do que a maioria está jogando. Deixa eu colocar a minha experiência pessoal aqui, quando eu comecei lá atrás, lá mais de 20 anos atrás, lá 2000 e pouquinho, que eu comecei na construção. Por exemplo, se eu quisesse comprar imóveis prontos, não tinha jeito, que eu não tinha dinheiro. Trabalhar com CLT eu não queria, porque eu já estava acostumado a trabalhar, desde sempre eu só trabalhei por conta própria. Então eu não queria, eu era novo, estava com 20 e poucos anos, beleza. E queria fazer alguma coisa. Tava querendo investir, ganhar dinheiro, trabalhando por conta própria, alguma coisa assim. Porém, eu vi que eu queria gerar renda passiva, né, naquela época. E naquela época você não existia FIIs, existia nada desses trem não, entendeu? Existia ações? Existia, mas aquele conhecimento você não tinha ele fácil, assim, igual você tem hoje. Todo mundo fica sabendo tudo, que você tem YouTube, Instagram, tudo, tá na mão. Naquela época você não tinha nada disso não, cara. Aí o que que acontecia? Acontecia o seguinte: eu li um livro me ensinando a investir em imóveis. Aí eu pensei assim, cara, se eu tiver os imóveis alugados, eu vou ter uma renda muito boa. Mas eu não queria, não era imóveis comuns, não era comprar imóveis. Eu queria imóveis comerciais. Porque o imóvel comercial ele é muito melhor do que o residencial. A manutenção dele é muito mais fácil que a manutenção do residencial. O cara, se o cara passa um aperto, o cara vaza fora, te entrega o imóvel, você fica de boa. Você já recupera, já pode alugar para outro. Pode dar problema? Pode dar problema. Igual qualquer coisa pode dar problema. Porém, é o que tem menos chance, digamos assim, de dar problema. Ok. Então, falei assim, eu vou ter que fazer. Tinha dinheiro? Não tinha. Mas naquela época, dava para o que eu vi que dava para fazer era para comprar o lote, sabe? Comprar lote e começar a construir. Aí como é que você ia construir? Ia construir do jeito que desce, velho. Sabe? Do jeito que desce, juntando dinheiro. Aí eu ficava de ajudante de pedreiro. Tinha um pedreiro, eu era o ajudante do cara, entendeu? E você ia construindo. Então eu comecei assim, lá para 2003, 2004, afora. Comprei o primeiro lote, falei, eu vou fazer o primeiro galpão aqui. E aí fiz o primeiro e tudo mais. Ou seja, como geralmente que a pessoa adquire imóveis? Não é da forma que eu fiz, por exemplo. A maioria das vezes é um cara que já tem dinheiro compra o galpão pronto. Um cara constrói o galpão para a empresa dele, depois a empresa dá errado, ele pega e fica lá com o galpão e aluga. Alguma situação dessas. Eu não foi nenhuma situação dessa, ou seja, eu tava jogando um jogo diferente do que as pessoas estão jogando. Ah, Fred, mas como é que é esse jogo diferente, cara? Não precisa ser imóvel. Pode ser outra coisa. Entendeu? Você pode ter uma outra renda extra com outra coisa, no tempo de folga que você tenha, tudo mais e tal. Pode ser que você se torne um cara especialista no seu negócio e aí, através do seu negócio ali, você vai botar para arrebentar no seu próprio negócio. Por exemplo, esse dia eu tava olhando. Sempre que eu tô assim nos lugares assim, eu fico analisando os negócios. Eu tava na padaria, eu tava pensando, né, cara, que não é um negócio fácil. E eu já vi várias situações assim de padaria passarem por extremas dificuldades. Porém, um dia desse pra trás aqui, eu tava vendo uns vídeos aqui no YouTube de um cara falando de padaria. E o cara, me parece que ele ganha muito bem com padaria. Ah, por que que é? Porque ele se tornou especialista no que ele faz ali na padaria, cara. O cara é especializado em padaria.
Sabe um negócio que eu percebi? Top demais. O cara foca na produção da padaria. O que ele quer fazer? Ele não quer comprar coisa pronta para vender lá. Ele quer fabricar as coisas lá com qualidade, com matéria-prima num preço otimizado, num preço bom, e aí vai vender num preço ainda bom para o cliente, mas que vai dar um bom lucro para ele. Ou seja, o caminho dele, jogar o jogo diferente para ele, pode ter sido isso. Beleza, primeiro eu separei 3 coisas pra gente falar. A primeira coisa era essa. Né? A primeira coisa era essa, você tem que jogar um jogo diferente. Que vai ser o seu jogo particular. Ok, o meu foi esse aí que eu falei pra vocês dos imóveis. Beleza. Agora, o que é a segunda coisa pro cara investir bem? Você tem que ser capaz de aguentar o desconforto por mais tempo do que é no geral. Eu comecei novo, dei sorte de ter começado novo, sabe? Então, por exemplo, eu comecei lá, quando eu comecei fazendo o que eu estava fazendo, os galpões da construção, por exemplo, chegou um momento que eu estava já com 3 galpões alugados e eu não tinha carro. Eu rodava na Honda Biz. Entende o que eu tô querendo dizer? A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas, o cara mora num apartamento que é alugado, que nem é dele, mas o cara tem o carro. Saca isso que eu tô falando? O cara tem o carro. Ou então, às vezes, o apartamento vale, por exemplo, 200 mil, e o cara tem um carro de 100. Isso para não falar de exemplos piores. Do exemplo que é o inverso. O apartamento é de 150 e o carro é de 200. Existem esses exemplos. Então, você tem que suportar o desconforto. Por quê? Para você, a curva dos juros compostos, você fazer ela trabalhar a seu favor. Entendeu? Então, lá atrás, eu já estava, por exemplo, com 3 galpões já prontos. E eu estava rodando de Honda Bis, por quê? Porque eu tinha comprado um quarto lote e para dar nesse quarto lote eu tinha vendido o carro que eu estava na época para dar nesse negócio do quarto lote. Entendeu? Então você consegue o desconforto. Mesma coisa é o cara que investe em ações, você investe todo mês em ações. O que você fala? Você pode virar e falar assim: ó, eu vou ficar com um carro velho aqui, por quê? Porque eu vou pegar o dinheiro que eu pagaria na prestação de um carro novo e vou pagar de. Eu vou comprar ações todos os meses. Ou vou comprar FIIs. Ou mesmo que eu invista em renda fixa, seja lá o que for. Entendeu? Porém, o que você tem que fazer é isso. Suportar o desconforto. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem um problema aqui, que o negócio aqui é difícil. Por quê? Porque aqui existe muita questão das aparências. Para você ficar bem, você tem que se desvincular dessa questão das aparências. Sabe, por exemplo, quando eu estava lá atrás, nessa época da Honda Bis, era a época que tinha lançado o estilo, sabe? O Bravo. Eu lembro desses carros tudo quando lançou. Eu não tive nenhum carro desses. Eu lembro que vários amigos meus tinham esses carros. Lembra aquele estilo que ele era mais linhas retas assim? Que ele era mais, sabe? Mais quadradão. Não era quadrado, mas o carro era mais com linhas mais angulosas assim, onde é que você não tinha muitos acabamentos arredondados. Era o estilo esse carro. Depois teve o Bravo. Aí o Bravo era como se ele fosse um estilo mais arredondadão, assim. Tô falando de cupês médios. Os carros eram top, velho. Eu gostava. Pro meu padrão, entendeu? Meu padrão. Poderia ter. Às vezes o padrão de hoje é um padrão muito mais. Que hoje o povo anda de Porsche, anda de tudo quanto é trem aí, entendeu? Eu particularmente acho besteira que você tá pagando o preço da marca só, entendeu? Você poderia estar rodando de um carro muito mais simples e tá juntando dinheiro todo mês, entendeu? Eu tento não pagar a prestação de carro. Então, ó, 3 coisas que eu tô colocando para vocês aqui. Vamos nessa, hein? Recapitulando. Primeira coisa, jogar o jogo diferente. Segunda coisa, aguentar o desconforto mais do que a galera aguenta. Terceira coisa, o bicho pega realmente, cara, é quando você tá bem, não é quando você tá mal. Então você tem que saber interpretar as coisas. O cara que ele consegue prosperar, o que ele faz? Ele mantém a guarda alta, mesmo quando ele tá bem. Não é porque ele tá bem que ele vai achar que aquilo ali virou o novo normal, entendeu? E aí agora virou o novo normal, agora eu posso fazer o que eu quiser, aqui que eu tô de boa. Não. Entendeu? O cara vai
levar a coisa a sério, vai continuar na economia. Você vai viver sempre abaixo do que você pode. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Vamos dizer que o cara tá começando lá de baixo. O cara ganha 2 mil. Aí você ganhar 2, você viver abaixo do padrão de 2 é muito difícil. Eu tô colocando só uma meta aqui. Você ganha 2. Aí de 2 você fez, aconteceu, correu atrás, pegou renda extra, passou a ganhar 3. Aí você falou assim, cara, vou passar a ganhar 3 aqui. Vou viver com 2 só. Vou continuar vivendo só com os 2, igual eu vivia antes. Aí vou correr atrás, vou fazer mais coisa, tudo mais, tal. Daqui a pouco eu tô ganhando 5. Daqui a pouco eu falo assim, passaram-se anos, você entendeu? Passou um tempo. Aí você tá ganhando 5. Aí você tá ganhando 5, porra, mas tô ganhando 5, eu já quero fazer alguma melhoria aqui. Eu quero viver com 3. Beleza, mas você tá juntando 2. Entende? Aí chega uma hora que o cara tá ganhando. Aí passou um tempo, tá ganhando 10. Aí tá ganhando 10, aí você fala assim, ó, agora eu vou viver com 6. Tô juntando 4. 4 é 40%, cara. É muita grana pra você juntar. É difícil você juntar 40%. Porque existe aquela ideia, não é simplesmente uma ideia. Isso é uma coisa pesquisada aí dentro da economia, que é a propensão do gasto acompanhar o ganho. O que é isso? É a propensão que tem de, a partir do momento que você começou a ganhar mais, dali poucos meses, você começa a gastar mais. Você ganha 5, você gasta 5. Você ganha 7, você gasta 7. Você ganha 10, você gasta 10. Você ganha 20, você gasta 20. Não interessa quanto você ganha, você vai gastar aquilo tudo ali. Ou seja, é uma bosta. Você tem que ser mais esperto do que isso, velho. Então o que você tem que fazer? Você tem que manter a guarda alta, mesmo que você esteja bem. E aí pode chegar uma hora que você pode estar ganhando muito mais, você fala assim, eu tô ganhando 20, agora eu vou gastar 10. Ou então eu vou gastar 8. Ah, mas aí você não faz nada. Você não vai aproveitar a vida, que não sei o que, que não sei o que. Isso é a maior besteira que tem, cara. A maior besteira que tem é isso. A pessoa fala isso, sabe? O que acontece? Você faz as coisas, você aproveita a vida. Por quê? Porque, por exemplo, pega o caso que eu peguei. O cara tá ganhando 20 e tá juntando 10. Ou então tá juntando 12. Daqui a pouco ele tem 200, 300 mil na conta. Aí ele vira e fala assim, cara, quero fazer uma viagem pra fora. Quanto que eu vou gastar? 30 mil. Quanto que eu tenho na conta? 300. Ele pega e faz. Não vai mudar nada pra vida dele. Entende? Essa é a questão. Então aqui, ó, 3 coisas pra recapitular pra vocês aqui, ó. Vamos nessa. Primeira coisa, joga um jogo diferente do que a turma tá jogando. Peraí, deixa eu arrumar meu dedo aqui. Joga um jogo diferente do que a turma tá jogando. Fechar isso aqui. Segunda coisa, aguenta. Segura sua onda, para de frescura. Entendeu? Ai, mas eu queria ter o carro tal, tá. Cara, ninguém tá nem aí pro seu carro, não, velho. Falou? Tenha o carro mais barato que você puder pra te levar pros lugares e junta o dinheiro. Depois você vai poder ter o carro se você quiser mais pra frente. Terceira coisa. Começou a ficar bem? Comecei. Mantenha, ó. Ó. Fechadinho aqui, ó. Esperto, sabe? Evita tomar porrada. Agora é a hora de você juntar a maior parte da grana que você conseguir. Entendeu? De você segurar sua onda. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até o próximo vídeo.